Deriva continental e tipo de rochas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou o seu professor de Geografia, Sérgio Ricardo, e vamos ao nosso tema. Bom, hoje a previsão é uma tempestade de ideias. Por que uma tempestade de ideias? Porque hoje, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, um assunto que já foi passado para vocês, através das videoaulas do professor Simas, e eu vou vir aqui agora fazer uma tempestade de ideia, trazer um outro olhar, uma outra visão, porém com os mesmos conceitos, com as mesmas teorias. E aí eu quero trazer para vocês um olhar diferenciado do que vocês já viram na aula do professor Simas, e no final vou fazer aqui um exercício, para a gente pôr em prática o que a gente vai falar rapidamente, tá? E a ideia é que a gente fortaleça o conteúdo esse trimestre para que ninguém tenha dúvida nenhuma na hora de chegar na nossa AP. Vou nem falar da E, vou falar da AP. Então, eu vou reforçar aqui o assunto que já foi passado pelo professor Simas, e eu espero que, se porventura ficar alguma dúvida, que você nos procurem, ok? Vamos lá. Olha só, a gente falou na nossa aula já, sobre a teoria da tectônica de placas. Mas vamos lembrar, que placas são essas, placas tectônicas, foi que a gente viu, que nada mais é do que blocos, de rochas que fazem parte da nossa crosta terrestre. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês aqui. Aí aqui, ó, nessa imagem aqui, dá para poder ver bem a divisão ali, ó, de algumas placas tectônicas, e é onde que elas se encontram, tá? Só para você ter ideia, São blocos, Lembra que eu falei que a crosta terrestre, ela não é lisa igual um ovo, intacto, mas e sim ela é cheia de rachaduras, onde tem esses blocos, que a gente chama de placas tectônicas. Beleza, então olha só, a nossa superfície terrestre, ela é dividida em várias grandes placas, que a gente chama de placa tectônica, cada uma delas. E olha só que interessante, foi lá para 1912, que um cientista ele elaborou uma teoria onde que os continentes, em algum momento da história geológica, os continentes eles teriam sido apenas um. Era só um supercontinente, um bloco só. E essa teoria ela ficou conhecida como a deriva continental. Olha aí, deriva continental, e a gente vai ver um pouquinho dessas transformações, que o nosso mundo ele vem sofrendo. Eu falo que vem sofrendo porque ele continua sofrendo, Então vamos falar um pouquinho sobre essa deriva continental, que vocês já viram, É uma teoria que afirma que um dia, todos os atuais continentes, formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia. Mais uma vez, olha essa imagem aí simulada aí do nosso globo, visto do espaço, Era um bloco só, Era um continente só. Aqui a gente consegue perceber ali a África junto aqui com a nossa América, antes delas se separarem. Então essa aí era a teoria, de que uma época aí, num passado muito distante, os continentes ele formavam somente uma única massa de terra firme. E a gente precisa saber que essa única massa de terra firme é chamada de Pangeia. Você não pode esquecer disso de forma alguma. E essa teoria, ela ganhou esse nome justamente, deriva continental, pela ideia de que as placas, esses blocos, eles estão o tempo todo flutuando de um lado para o outro, meio sem rumo, tipo um navio à deriva. E até 200 milhões de anos atrás, o mundo ele conhecia somente um bloco só, a Pangeia. Mas há 130 milhões de anos, um pouquinho mais atual, a gente falou de 200 milhões de anos atrás, então tira aí 70 milhões aproximadamente. 130 milhões de anos,
esse bloco ele começou a se fragmentar. E aí acabou que ele se fragmentou em dois, que ficou conhecido como dois continentes depois do Pangeia, que é a Laurásia, né, e a Gondwana. E aí na nossa imagem aqui a gente consegue perceber, ó, o bloco começou a se afastar ali, ó, começou a se fragmentar, a se desfazer. E detalhe, depois disso, né, essas fragmentações, elas continuaram acontecendo, né? Os blocos continuaram ali se afastando ali uma da outra ali. Só que é errado, e muito errado, se a gente pensar que esse processo acabou lá atrás, né? Porque eu sempre falei que a geografia ela é interessante porque ela é dinâmica, né? Então, assim, esse bloco, esse processo, ele continua acontecendo, né? Mas como a sua velocidade é muito lenta, mas muito lenta, nós não conseguimos notar essa diferença. Porque a movimentação desses continentes, né, das placas tectônicas, né, é de apenas alguns centímetros ao longo de muitos anos. E aí, só para vocês terem ideia, vou passar aqui um videozinho de 1 minuto para vocês verem como é que era há milhões e milhões de anos atrás. Aí a Terra vai começar a se transformar por causa do movimento, né, das placas tectônicas. E aí ele se transforma, você vai ver a Pangeia, você vai ver a Laurásia e a Gondwana. Aí daqui a pouco vocês vão ver o atual formato que nós estamos hoje, né? E provavelmente uma projeção de como vai chegar daqui a alguns milhões de anos na frente, tá? Vamos assistir esse vídeo aí que mostra de uma forma bem acelerada aí a movimentação das placas tectônicas. Beleza, viu lá? Interessante, né? E eu gosto muito de trabalhar com vídeo, acho que vocês já perceberam isso já. Agora a gente vai entrar agora no assunto tipos de rochas, né? Vamos ver alguns tipos de rochas e as suas características para poder a gente identificar. Vamos lá, olha só, quando eu falo de rocha, né, o que vem na sua mente? Né, logo de cara, assim, né? Você pensa o quê? Numa pedra, numa montanha, no morro. Se você pensa nisso, beleza, tá tranquilo, né? Mas na verdade, rocha, elas são pequenas partículas que vão se unindo, né, pouco a pouco, e aí assim vai formando diferente tipo de rochas. E a gente vai entender isso aí agora. A gente tem rochas em todas as superfícies do nosso planeta, todas. Até onde a gente não consegue ver, tem rocha. Né? Aí você pode falar que assim, professor, na minha rua o chão, né, é de asfalto. Tem rocha. Tem rocha debaixo desse asfalto, com certeza. Ou então você fala que assim, ah não, professor, a minha rua ela é de terra. Debaixo dessa terra tem rocha. Tem rocha dentro da nossa casa, né? Nas pias, né, da cozinha ou do banheiro, né? Porque toda construção precisa ser firmado numa rocha. Senão o quê? Ela desmonta, senão ela cai.
E a gente vai estudar, a gente vai falar sobre os 3 principais tipos de rochas que a gente precisa saber agora no sexto ano, que são as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos lá, quando a gente fala de rochas magmáticas, a primeira, magma te lembra o quê? Lembra quando falamos, né, sobre as camadas da Terra? A gente viu que a Terra tem a camada externa, né, chamada também de crosta, certo? E embaixo dela, né, dessa crosta, né, dessas placas, né, embaixo dela tem o quê? Tem um manto, né? Tem um manto ali, né, que está em altas temperaturas, né? Rocha no estado pastoso ali, né, viscoso, né? E aí é o que esse manto? É o magma. Então, quando a gente fala de magma, lembra do manto, né, que está debaixo ali da Terra, ali, debaixo das nossas placas tectônicas. E ainda temos os movimentos dessas placas, né? O que faz o quê? O que faz os vulcões entrarem em erupção. E aí, quando ele entra em erupção, o que acontece? Ele expele o magma, né? Aquele manto, né? Aquele líquido viscoso que está debaixo da Terra, ele acaba sofrendo tanta pressão que ele precisa sair. E aí ele sai durante uma erupção vulcânica. E esse magma, depois que ele sai, ele se resfria, ele vira uma rocha, né? E essa rocha é chamada rocha magmática. Olha aí, rocha magmática também tem outro nome também, chamada rocha ígneas, tá? Então, rochas magmáticas ou rochas ígneas são aquelas rochas que depois que elas são expelidas através de um vulcão, ela se resfria e vira uma rocha. Só que é o seguinte, essa rocha que é feita do magma, né, essas rochas magmáticas, elas ainda se dividem em mais 2 grupos, que a gente conhece como rocha vulcânica e a rocha plutônica. E aí eu preciso que você entenda a diferença entre a rocha vulcânica e a rocha plutônica. Vamos lá, primeiro, as vulcânicas, né? As vulcânicas são aquelas rochas que sofrem um resfriamento muito rápido na superfície terrestre, né? E aí a gente tem que lembrar que também tem um terminho que foi falado na aula do professor Simas, que são chamados de rochas vulcânicas extrusivas, né? Elas estão fora, extrusivas. E isso acontece quando o magma, né, lançado pelos vulcões, né, a lava vulcânica, ela entra em contato com a atmosfera e ela acaba se solidificando muito rápido. Então essas rochas vulcânicas, magmáticas, elas são rochas vulcânicas extrusivas, né, porque elas se esfriaram muito rapidamente na parte externa. Extrusiva, externa. Um exemplo que você pode ter na tua casa, né, de uma rocha magmática, que às vezes você nem se toca, é a tal da pedra-pome. Se você não viu, um dia com certeza você vai ver. Geralmente, a minha mãe usava muito isso aí, né? A minha mãe, ela trabalhava como manicure, então ela tinha essas rochas, essas pedra-pome, né, que são rochas magmáticas, para poder usar no trabalho dela. Então, de repente, deve ter até na tua casa e você não sabe, né? E aí, se os seus pais não sabiam, e se tiver, vocês podem falar, mãe, pai, olha aqui, ó, você sabia que essa pedra-pome aqui, ela é uma rocha magmática? Ela foi feita da lava de um vulcão. Olha só que interessante. Diferente das rochas vulcânicas, as rochas plutônicas, elas sofrem um processo de formação mais lento, né? Por meio de um resfriamento lento, porque ela não se esfria na parte de fora. Ela não é extrusiva, ela é intrusiva. Ela vai se resfriando bem devagarinho, só que no interior da crosta terrestre. Olha aqui. Observa aqui, ó, nesse desenho. Ali tem um exemplo de uma rocha extrusiva, na parte de cima ali, ó, que ela saiu ali por um cantinho ali do vulcão, e nós temos aqui uma rocha intrusiva que está ainda debaixo do solo, só que ela está se resfriando, ela não vai sair, ela não tem para onde sair, só que aí com o tempo ela vai se resfriando ali mais lentamente. Então, as rochas magmáticas ou ígneas, ela tem 2 modelos, ela tem a extrusiva ou vulcânica, porque ela foi expelida pelo vulcão,
ou tem a intrusiva ou plutônica, que ela fica escondida lá debaixo da terra e ali ela vai se transformando, vai se resfriando, né? E um exemplo desse tipo de rocha a gente também tem em casa, né? Um dos exemplos das rochas plutônicas, né? Que são resfriadas debaixo da terra, a gente pode falar do granito, né? O granito que é utilizado nas pias, nas divisórias, né? No chão como piso, né? Já as rochas sedimentares, né? Essas rochas elas são formadas pelos fragmentos, né? Pelos restos de outras rochas, né? São sedimentos, detritos compactados que vêm juntando ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Essas são as rochas sedimentares. E a aparência de uma rocha sedimentar é muito fácil de a gente identificar. Isso porque ela aparece sempre em forma de camadas. Olha esse desenho aí, ó. Um corte aí do morro aí. Você vê sempre em camadas, né? Isso aí é uma rocha sedimentar. Por quê? Porque com o passar do tempo, o vento, a água, né? Vem trazendo sedimentos, fragmentos de outras rochas. E aí ela foi ali, ó, se consolidando ali. Aí daqui a pouco entrou outra camada em cima, depois outra camada em cima. Foi formando várias camadas. Então, essa aí é a nossa rocha sedimentar. E um exemplo desse tipo de rocha é a pedra portuguesa. E essa pedra portuguesa ela é muito utilizada para calçamentos. Você já deve ter visto já andando aí pelo centro da cidade. Geralmente, a maioria do centro da cidade tem algumas calçadas que são feitas por essa pedra portuguesa, que é uma rocha sedimentar. Mais uma aí para o teu vocabulário aí, para o teu conhecimento. E por último, mas não menos importante, nós temos a rocha metamórfica, né? Olha só que interessante, de cara, a rocha metamórfica, quando você olha, ela lembra algumas camadas, só que essas metamórficas, elas são meio que assim, ó, meio que escorrendo, como se ela estivesse meio que deslizando. Então, quando você bater o olho numa parede de pedra, né, numa montanha, e você vê camadas bem retinhas, aquela rocha ali é formada de rochas sedimentares. Se você vê uma camada, uma rocha assim, que era para ser uma camada, mas ela está meio que derretendo, meio que escorrendo, são rochas metamórficas. E quando a gente fala de metamórfica, né, me vem na cabeça uma palavra, metamorfose. E quando você lembra, né, ou ouve essa palavra metamorfose, o que vem à sua mente? O que você vem à sua mente? Olha aí o desenho aí, ó. Transformação, mudança, né? A lagarta ali, ó, sofrendo a sua transformação, a sua metamorfose, ela vem sendo transformada. E isso acontece com a nossa rocha metamórfica, né? Rocha metamórfica é uma rocha que ela passou por transformações, né? Transformações sofridas no interior da Terra, né? Pela temperatura, pela pressão, né? Se a gente olhar aqui nesse desenho aqui, ó, exemplos de rochas que sofreram metamorfose. O granito, por causa da temperatura da pressão, ele se transformou numa gneise. O arenito se transformou no quartzito. O calcário, ele se transformou o quê? No mármore. Então, a parte de baixo aqui, ó, gneiss, quartzito e mármore, são rochas metamórficas, que sofreram transformação, sofreram mudanças. Tá? E um exemplo disso também, que a gente pode ter dentro de casa, né, é uma desse desenho que eu mostrei aqui, que é o mármore. E o exemplo de gneiss, né? Eu falei lá da gneiss, é um exemplo, é um resultado de transformação do granito, né? Que aí a gente tem como exemplo, por exemplo, aqui, ó, o Morro do Pão de Açúcar, ou então o Morro do Cristo Redentor, né? Ambos lá no Rio de Janeiro, eles são exemplo de resultado da transformação do granito. Se a gente olhar de perto essas rochas, você não vai ver camadas, você vai ver
umas linhas como se eram para ser camada, mas meio que derretendo, meio que derretida assim, né, o perfil dela. Então foram rochas que foram transformadas. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos praticar um pouquinho isso que a gente falou agora, né, dessa tempestade de ideia aqui, sobre deriva continental até os tipos de rocha. Bem rapidamente, olha só. Primeiro, deriva continental. Assinale a alternativa que melhor define a deriva continental. Vamos lá trabalhar junto. Primeiro, deriva continental é a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas? Deriva continental? Espera aí. Magmático, emergiu, fissura? Não. Letra B. É o sistema de classificação dos continentes conforme a sua respectiva origem? Também não. Deriva. Lembra da palavra deriva, né? Lembra de um barco, né? Flutuando, boiando para um lado e para o outro. É a teoria. Opa, deriva continental é uma teoria. Já ficou legal para mim aqui. É uma teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente ele se fragmentou graças às tectônicas das placas. Olha aí, essa daí, hein? E a letra D? Diz que é uma lenda. Ó, não é uma lenda, é uma teoria, né? Ali está dizendo que é uma lenda relacionada à existência de um continente perdido, né, chamado Atlantis. Não, então olha só, galera, a resposta dessa questão aí é realmente a letra C. Deriva continental é uma teoria que afirma que todos os continentes, um dia, eles formaram apenas um megacontinente chamado Pangeia. Tá? E com o passar do tempo, né, como a gente está o tempo todo em movimentação, ele se fragmentou, né, por conta da tectônica das placas, por causa do movimento das placas, e a gente chegou na formação atual do nosso planeta. 2. Quais são os nomes das massas de terra resultantes da divisão do continente inicial? Depois que ele era um Pangeia, ele se separou em dois, cada fragmentação, né? Lembra que eu falei? Eu falei Laurásia e Antártida? Não. Eu falei de Laurásia e Pangeia? Não, porque Pangeia é um bloco único. Falei da Pangeia e Gondwana? Pangeia também não, porque é um bloco único. Então só me sobrou a Laurásia e a Gondwana. Para confirmar, letra D. Molinho, molinho. E agora aqui, ó, tipo de rocha. Observe a imagem a seguir. O tipo de rocha que se constitui a partir do processo visualizado, ou seja, da imagem, é... Vamos lá. Ígnea. O que é uma rocha ígnea? Ígnea é a mesma coisa que magmática. Opa, vamos lá. Então, se estou falando de magma, então aí eu vou guardar a letra A. Por enquanto, para mim, é a letra A. É um tipo de rocha sedimentar? Não, porque isso aí não são sedimentos, não é fratura, não é detritos de outra rocha. Estou fora. Metamórfica? Não, porque ela também não está se transformando. Magmática plutônica? Opa, eu sei que ela é magmática, mas ela é plutônica? Não, porque plutônica ela acontece debaixo da Terra. O seu resfriamento é debaixo do solo, né? A magmática vulcânica que acontece dessa forma aí. Então, se não é magmática plutônica, se não é metamórfica, se não é sedimentar, a resposta certa é ígnea, né? É uma rocha ígnea, metamórfica, né? Vamos confirmar. Opa, metamórfica não, magmática. Olha lá, letra A, né? Esse tipo de rocha é uma rocha ígnea ou magmática. 3. Sobre as rochas, né? Vamos marcar verdadeiro com F ou falso com a letra F. Primeiro, as rochas ígneas ou magmáticas formam-se pelo resfriamento e solidificação do magma. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Letra V. Vamos marcar no final. Então, a letra A é letra V.
Letra B. Sobre uma rocha metamórfica, podemos dizer que a sua formação está ligada à ação da temperatura, pressão, em rochas que já existem, né, pré-existente? Verdadeiro, né? Rocha metamórfica é aquela que é transformada, né, principalmente pela ação da temperatura e da pressão debaixo da terra. V. Vamos para a letra C. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos de outra rocha. Molezinha, letra V, verdadeiro. Então nós temos aí V. E a última ali, letra D, diz que é o seguinte: a rocha ígnea intrusiva, ou seja, ela é formada com magma das erupções vulcânicas. Errado, falso. Isso aí é fake news. Por quê? A rocha ígnea intrusiva é aquela que é formada debaixo da Terra. É uma erupção, não é por conta da erupção, ela é plutônica, né? Erupção vulcânica, ela dá origem à rocha ígnea extrusiva. Tá lembrado? Intrusiva dentro da Terra, extrusiva fora da Terra, que depois que sai o magma da erupção vulcânica. Vamos confirmar? Letra F. Mole, fácil, tranquilo e bem facinho de compreender. Então, galera, aqui eu termino aqui essa minha tempestade de ideia para poder somar com a aula do professor Simas, né, que já tivemos já na semana passada. E eu espero vocês na próxima aula com mais novidades aí, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.